Hoje nós faremos alguns exercícios de resolução de integrais, usando substituição, que é a regra da cadeia às avessas. Então, calcule integrais. A primeira delas é essa que envolve uma raiz quadrada de x à quarta mais 5. Do lado de fora a gente tem x ao cubo multiplicando. Toda vez que a gente tem um símbolo de integral, a gente tem a função e diz em relação a quem que é essa integral. Então, esse dx aqui faz parte dessa notação. Então, é como se a gente tivesse identificado aqui uma função composta e temos a derivada dessa função aqui multiplicando. Então, o que a gente vai fazer é uma substituição, ou uma mudança de variável. A gente vai chamar a função u de g de x. Então, isso aqui é uma escolha. A gente está escolhendo essa u e a gente vai fazer uma conta. Agora a gente vai derivar mesmo. Quem que é a derivada dessa função? Então, se a gente escolheu isso aqui, a gente vai calcular a derivada, vai obter g'. A substituição vai ser boa porque, nesse caso, essa integral aqui vai ter aquela derivada ali, porque permite a substituição. E a gente vai ter uma função f de u. Então, f de u du. Então, aqui a gente tem que identificar quem que é essa função que a gente vai chamar de u. Tá vendo que tem uma raiz e a gente tem uma função dentro da raiz. Então, se nós chamarmos a função u aqui de x à quarta mais 5, quem que é a derivada de x à quarta mais 5? É 4x ao cubo mais 0. Estou derivando em relação a x, aqui a gente colocaria assim, ó, du dx é isso, para escrever com esse formato, que fica fácil a gente não esquecer essa variável de integração, então a gente escreve na notação diferencial, du é igual a 4x ao cubo dx. Então, a nossa integral vai ser transformada em uma outra. Então, a gente vai pegar a mesma integral e vai reescrever aqui, olha. Se a gente observar, aquele x à quarta mais 5, isso está elevado a meio. Então, a gente está com x à quarta mais 5 elevado a meio. Aquele x ao cubo que está multiplicando lá de fora, a gente já vai escrever aqui. Então, é a mesma integral i que a gente tinha lá, a gente está resolvendo. O que a gente fez foi chamar de u que está dentro da raiz, com esse expoente meio. Só que se a gente observar, tem um 4 aqui, ó, que não tem aqui. Só que 4 é constante. Então, a variável eu não consigo incluir, porque senão fica parecendo que a variável vai ser constante depois, pode sair da integral, não pode. Mas a constante, eu posso falar assim, olha, eu vou multiplicar por esse 4 para ficar com essa cara que a gente precisa aqui, ó. 4x ao cubo dx, aí a substituição vai ficar boa, mas eu não posso simplesmente multiplicar por 4, porque se a gente fizer multiplique por 4, a gente está alterando a nossa integral inicial. Então, o que a gente pode fazer é multiplicar por 1. Então, eu posso multiplicar e dividir por 4, ou seja, multiplicar por 1. Esse 1/4 é constante. Aquele 1/4 que apareceu ali é constante, uma propriedade, ele sai da integral. Agora, a gente vai fazer a nossa substituição. Olha, o u é o que está dentro da raiz, então isso aqui vai ficar u elevado a meio. 4x ao cubo dx é o nosso du. Então, a nossa integral agora depende só de u, não poderia ter sobrado x mesmo, senão a substituição não tinha dado certo, porque o x não é constante em relação a u e pareceria que ele seria constante, o que não é verdade. Então, nesse caso aqui, a gente vai estar assim, ó, 1/4. Quem que é a integral de x elevado a n? Essa aqui é uma integral elementar, então é x elevado a n mais 1. Então, eu vou colocar meio mais 1, dividido por meio mais 1. Meio mais 1 é 3 meios, né? Então, já vou escrever aqui. Então, esse 3 meios no denominador vai virar 2 terços. Esse 4 eu posso simplificar com esse 2. Então, simplificando aqui esse 4 com esse 2, vai sobrar um 2 aqui. E aqui vai ficar 1/6, simplificou ali, ficou 1/6 de u elevado a 3 meios. Só que a nossa resposta tem que ser em x, porque a variável inicial é x. Então, isso aqui vai ficar x à quarta mais 5, que é o u, ó. A gente vai sempre precisar voltar quem é o u no passo que a gente terminou. A técnica de integração não resolveu a integral, ela transformou uma integral numa integral mais simples, que nós conseguimos resolver, era uma integral elementar do tipo u elevado a n. Agora a gente está terminando, olha, o u nós chamamos de x à quarta mais 5, então vai ficar u elevado a 3 meios, então x à quarta mais 5 elevado a 3 meios.
mais todas as constantes. Então, não podemos esquecer de todas as constantes. Então, essa é a integral da função proposta. Um próximo exercício, agora a gente tem ln de 7x dividido por x, essa é a integral que a gente está calculando. Integral de ln de 7x dividido por x. O que vai fazer agora é lembrar quem é a derivada de ln. A derivada de ln, se a gente fosse chamar assim, olha, chame o u de ln de 7x. Quem que é a derivada de ln? A derivada de ln é 1 sobre. 1 sobre quem? 1 sobre quem está ali dentro. 1 sobre 7x. Só que como é uma função composta, a gente tem que lembrar de derivar o 7x, que é 7. Então, esse 7 que apareceu aqui, ó, ele vai simplificar. Então, a derivada de ln de 7x vai ficar 1 sobre x dx. Nós observamos que se fosse outra constante aqui, se fosse 3x, aqui ia ficar sobre 3x vezes 3. Então, independente da constante, essa derivada ficaria a mesma coisa. Por quê? Ficaria 1 sobre x. Porque se a gente observar uma propriedade de logaritmo, a gente tem isso aqui, ó, logaritmo do produto vira soma. Então, quando a gente deriva aqui, essa derivada aqui, a derivada de 7 é a derivada da constante, a derivada de ln de x é 1 sobre x, igual a gente acabou de encontrar. Então, de fato, a gente pode afirmar que esse 1 sobre x que está ali, ó, vai permitir a nossa substituição. A gente vai ficar assim, ó, com ln de 7x vezes 1 sobre x, dx é símbolo, dx não está fazendo nenhuma operação, ó. Esse 1 sobre x que está aqui, ó, esse 1 sobre x dx, isso vira o nosso du. Isso vira o du. E o u é essa função ln de 7x. Então, a nossa integral ficou assim, ó. Fazendo essa substituição, eu vou ter u du. Quem que é a integral de u du? U elevado a 1. Então, isso aqui também é u elevado a n. Então, essa integral aqui fica sendo u ao quadrado sobre 2 mais todas as constantes. Ou seja, quem que é o u? Ln de 7x, voltando para a variável inicial, ln de 7x ao quadrado sobre 2 mais c. E aqui acabamos esse exercício. Então, fizemos 2 exercícios usando substituição.